Fala pessoal, começando mais um podcast do Brown aqui pra vocês. Estou postando aqui o segundo da semana. O primeiro foi o episódio 5, onde a gente realmente alongou a discussão do episódio 4 sobre técnicos de futebol, sobre planejamento para técnicos, planejamento dos clubes. E agora eu vou falar um pouco sobre CBF, Seleção Brasileira, planejamento da CBF. O que a gente concorda, o que a gente discorda, um pouco da minha revolta, da minha indignação, pegando o gancho aí das partidas amistosas do Brasil pós-Copa América contra a Colômbia 2-2 e contra o Peru a derrota por 1-0. Vamos lá. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, já siga a gente por aqui. Se você estiver assistindo pelo canal no YouTube, já se inscreva no canal, ative as notificações, vem muita novidade sobre futebol geral, sobre Botafogo, muito mais. E vamos começar aqui a falar da seleção brasileira, que é um desejo que eu tenho, um afinco que eu tenho para falar de seleção, que é uma paixão que acaba sendo a paixão de todos os torcedores brasileiros, mas que acaba se diluindo com o tempo. Eu vou entrar muito nesse mérito aqui, do porquê. Tantas pessoas hoje têm uma certa antipatia pela seleção, preferem chamar de seleção de CBF do que seleção brasileira. Por que alguns até torcem contra? Eu acho que isso vai do aspecto cultural, vai muito do complexo de vira-lata, bem dito pelo Nelson Rodrigues, mas não é apenas uma questão da cultura do brasileiro, vai também do próprio incentivo da CBF. Eu vou pegar esse gancho lá pro final, porque eu vou tentar fazer uma volta, tentar dar uma volta aqui com vocês, pegando o gancho desses últimos 2 jogos, após um título na Copa América, vencido em casa pelo Brasil. Vamos lá. Primeiro vou tentar falar do jogo um pouco, e não vou me apegar tanto às questões das 4 linhas, tentar enfatizar por que o Brasil ele não vem jogando bem, o que é o jogo efetivo, o que é o insuficiente, o suficiente, em termos de exigência da seleção que sempre apresentou o melhor futebol do planeta, seleção pentacampeã mundial, a seleção de tantos craques, e que realmente no aspecto de você adquirir um futebol vistoso, talvez esteja deixando a desejar, mas a gente sabe que o futebol ele mudou muito, rapaziada, nem sempre o vistoso é aquele que tem um trabalho a longo prazo mais adequado, aquele que se enquadra com as características da equipe. Mas eu vou destacar, pelo menos nesses 2 jogos, e também no que a gente tem visto aí nesse trabalho do Tite, talvez, digamos, desde 2016, basicamente, que vem causando críticas, Não vamos colocar 2017, porque até 2016 as coisas vinham muito bem. Na estreia do Tite lá em 2015 no Equador, aquela arrancada histórica, a melhor arrancada de um técnico de sequência de vitórias, que tirou o Brasil do 5º lugar para líder isolado em classificação para a Copa do Mundo na Rússia. Só que eu acho que desde um empate que aconteceu entre Brasil e Inglaterra, começou-se uma grande discussão que se alonga até hoje da dificuldade do Brasil criar contra linhas de defesas mais compactadas, contra equipes que atuam em bloco baixo, que atuam com linhas baixas, que pretendem se defender e jogar por uma bola, até com linha de 5. Num primeiro momento, na Copa do Mundo no ano passado, por exemplo, o Brasil enfrentou uma Suíça que, apesar de demonstrar um futebol muito mais ofensivo do que nos últimos anos, por vezes tinha uma linha de 5 defensiva. A Costa Rica atuou com uma linha de 5 defensiva o tempo inteiro contra o Brasil. Às vezes a gente via até 2 linhas de 5 naquele jogo contra a Costa Rica, que os gols saíram nos acréscimos, e o Brasil venceu pelo placar de 2-0. Ou seja, o Brasil ele tem muita, mas muita dificuldade em progredir contra equipes que se posicionam, que se postam de maneira compactada, que se postam de maneira defensiva, que atuam com uma marcação um pouco mais pesada, e a gente conseguiu ver isso na partida contra o Peru. Contra a Colômbia foi um jogo mais aberto, em que o Brasil demonstrou fragilidade defensiva e desatenção principalmente, mas como foi uma partida mais... como a equipe da Colômbia ela se propõe a atacar, a tentar progredir com posse, ficou um jogo um pouco lá e cá. A partida foi 2-2. Contra o Peru, a situação foi um pouco diferente. O Peru venceu numa bola, mas a equipe peruana se destacou pelo aspecto defensivo, claro. Tem peças tem peças limitadíssimas no ataque, e o principal jogador da história do futebol do Peru, se a gente for colocar assim, contando com outros nomes lá atrás, o Guerreiro não estava em campo, continua no Internacional para a Copa do Brasil. Os principais aspectos, quando você escala uma equipe, quando qualquer treinador escala uma equipe, ele não é questão de método, não é questão dele ser teimoso, é questão de
da escolha que ele faz. São escolhas, né? A partir do momento que você pretende jogar de maneira X, você vai ter os seus pontos positivos e negativos. Você quer jogar sem bola, você vai ter uma compactação defensiva. Muito provavelmente a tua defesa, você treinando mais os aspectos defensivos, você vai ter manejos, mecanismos para se defender muito melhores. Mas para atacar, você realmente vai ter uma falta de costume, uma falta de cacuete. Se você está tentando propor uma equipe a jogar aquilo que os seus jogadores não têm aquilo no seu DNA, né? Talvez tenha sido o que pegou um pouco para os jogadores entenderem a curto prazo o estilo, por exemplo, do Sampaoli lá na Argentina. Talvez você consiga, cause uma fadiga tática nos jogadores. Tudo tem uma escolha. E o Tite prefere uma defesa sólida, uma defesa segura, você não sofrer riscos durante o jogo. Eu acho que essa é a grande prerrogativa do Tite, não sofrer riscos e tentar atacar a partir das qualidades da equipe, que tem um poderio ofensivo muito grande. Mas a gente sabe que o futebol, ele mudou muito, e quando você não, mesmo tendo grandes jogadores na parte ofensiva, quando você não trabalha os mecanismos ofensivos da maneira mais adequada, você acaba não vencendo, né? A prova disso foi a última Copa do Mundo, onde a gente teve Croácia na final, onde a gente teve Rússia nas quartas de final. Tivemos a Inglaterra, que mesmo sendo a Inglaterra, né, com um time limitado, chegou quase à decisão da Copa do Mundo. Então você teve surpresas muito por conta da handballização do futebol, né, onde você coloca os jogadores posicionados na defesa e tenta jogar por uma bola, e aí ou você passa através dos mecanismos ou através da força física, senão a coisa fica um pouco problemática. E se você acaba tentando se apegar um pouco ao não correr risco, tendo uma característica de uma equipe que tem até no seu DNA não só histórico, que é o caso da seleção brasileira, mas o DNA dos próprios jogadores, né, do Coutinho, do Neymar, da capacidade de improviso, do 1 contra 1, você acaba tendo um contraste aí, né? Por exemplo, é claro que eu não vou conseguir decifrar aqui todas as coisas que estão erradas aí para que o Brasil não consiga progredir tanto com posse. Primeiro aspecto, a saída com 6 jogadores. Você geralmente tem 6 jogadores na saída de bola do Brasil, né? A partir disso você tem uma saída de bola mais segura. Por que isso? Se você perder a bola, você ainda tem 6 jogadores para conseguir recuperá-la caso você a perca no campo defensivo. Pode ver que o Brasil ele consegue sair muito bem, não só pela qualidade dos jogadores, mas por conta da quantidade de jogadores que você tem ali do primeiro para o segundo terço para sair. O grande problema é que se você tem um número em excesso na saída de bola, você vai ter um número menor na arrancada, na progressão com a posse do segundo para o terceiro terço, ou seja, do meio campo para o ataque. É uma escolha do Tite, que acaba fazendo com que o Brasil consiga sair, desafogar ele da defesa, mas chega no ataque, os jogadores acabam ficando um pouco sem opção. As linhas elas ficam muito afastadas, e aí eu vejo pela própria capacidade cognitiva dos jogadores e pela característica deles. Quando o Tite opta por essa escolha da paciência, o gol uma hora vai sair, o placar curto, não vou dizer placar curto, né, porque ninguém prioriza, gente, vamos ganhar só de 2-0, tá? Mas na medida que você tem 6 jogadores na saída, o outro aspecto, né, um lateral avança, o outro fica. Nunca os dois, muito raramente com o time do Tite, os 2 laterais avançam. E aí você vai ter também uma inoperância no apoio, né? Tudo bem que tudo que eu tô falando aqui é muito superficial, né? Até porque eu não tenho os dados exatos, né, daquilo que o Tite pede, mas é um palpite. E aí pela própria, talvez, vontade dos jogadores de tentarem fazer o gol um pouco rapidamente, né? O tempo vai passando, os jogadores vão ficando um pouco nervosos, as linhas elas vão ficando espaçadas, ou seja, o ataque tenta uma profundidade para tentar fazer com que a defesa adversária caia um pouco, os pontas eles tentam partir para cima de maneira acelerada, enquanto os jogadores de meio ainda continuam ali perto ali da saída da bola, então fica tudo muito complicado. Você tem uma escolha, mas você tem a dualidade, né, das características a partir dessa escolha e também no próprio DNA da seleção brasileira, que acaba incomodando os torcedores, que acaba incomodando a imprensa. Só que alguns têm que entender que o futebol mudou, é claro. Mas essas escolhas,
elas acabam também influenciando um pouco na questão psicológica, porque o Brasil fica com esse estigma, acaba conseguindo vencer, venceu a Copa América, tem autoridade no continente, aqui no continente sul-americano, mas na hora de tentar progredir e burlar, abrir defesas que são muito compactadas, muito fechadinhas, fica complicado, né? Já está se tornando um grande estigma desse time do Tite, a falta de operância na hora de progredir com posse, chegar e criar oportunidades. Os dois únicos gols, rapaziada, nesses dois amistosos aí, Peru e Colômbia, um foi numa jogada aérea, um cruzamento preciso na qualidade técnica indiscutível do Neymar pro gol do Casemiro, na impulsão, e um lançamento assim também, que na minha opinião, claro que você tem os manejos coletivos para fazer com que esses jogadores façam a ultrapassagem, mas um lançamento preciso, milimétrico do Felipe Coutinho, não fosse jogador com a qualidade técnica dele, isso não aconteceria. Um domínio espetacular do Daniel Alves, que falou pro Neymar, faz e me abraça. E um Neymar que sempre que entra, né, titular contra a Colômbia, reserva contra o Peru, o único que tenta fazer alguma coisa de diferente. Por isso que eu não justifico. É claro que a gente tem toda a questão disciplinar, tudo que está acontecendo na vida do Neymar, nesse momento da carreira dele, né, que vai ser um capítulo bem importante quando a gente olhar a biografia do Neymar lá na frente, mas indiscutivelmente é o melhor jogador do Brasil, o jogador mais técnico, e acho que se quiserem aproveitar a seleção e ver a seleção com o nível técnico máximo, ele não pode ficar de fora. Respeito opiniões contrárias e acho muito dignas por conta do momento disciplinar dele, mas eu acho que não é nada incoerente você convocá-lo. Mas agora vamos para o que mais me revolta, que é a segunda parte, a parte final aqui do podcast. Né? Você tem um título no Brasil, né? A possibilidade de você retomar, misturei duas palavras, retomar, né, o elo entre a torcida e a seleção brasileira, entre a torcida e os jogadores. Você pode tentar isso daí, até marketing, assessoria, você tentar fazer com que haja uma simpatia, até para dar um respaldo, né, um alívio para o trabalho do Tite, um alívio para esses jogadores que são muito cobrados. Isso entra no psicológico, isso acaba entrando em campo. Assim, depois de um título de Copa América, uma conquista que, apesar de todas as críticas, que na minha opinião foram um pouco exageradas, a seleção brasileira que foi campeã. Por que não colocar os dois primeiros jogos pós-Copa América no Brasil? Por que não colocar os dois primeiros jogos, por exemplo, no Nordeste ou no Norte, onde a torcida ela é muito fervorosa, ela é muito contagiante, ela é acalorada, ela realmente abraça o grupo, a seleção brasileira. Né? Eu acho muito bacana o carinho que o torcedor do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, né, eles têm pela seleção brasileira. Por exemplo, o estádio Serra Dourada, né, que pulsava, né, que não tem mais jogo da seleção brasileira por lá, estádios no Nordeste, no Norte, no Mangueirão, lembro de uma Copa Rock que teve no Mangueirão, que foi muito legal, né, claro, e aí a pergunta que eu faço é bem retórica, né, é muito simples de responder essa pergunta: por que não colocar lá esse tipo de jogo? Por quê? Porque não dá dinheiro para a CBF, não dá renda para a CBF. Se a CBF pudesse, rapaziada, eu tenho certeza que ela mandaria, eu tenho certeza absoluta que ela mandaria todos os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo fora do país, né, em outros lugares, nos Estados Unidos, em Nova York, em Paris, né, em locais onde você vai ter jogos caríssimos, ingressos caríssimos, pagos em dólar, pagos em euro, né, contratos absurdos e astronômicos de publicidade que gerem renda, dinheiro no bolso da CBF. Por isso que eu falo, chegou um presidente novo querendo mudar. Não está mudando absolutamente nada, os hábitos continuam. A seleção brasileira, ela parece que faz questão de não orgulhar, não se aproximar mais do seu povo. E a contrapartida disso são tantas críticas, né, e tanta antipatia por parte da população à CBF e, consequentemente, à seleção brasileira. Não tem mais jogo no Serra Dourada, né, não tem mais jogo no Pacaembu, não tem mais jogo na Ilha do Retiro, não tem mais jogo no Mangueirão. Né, você só tem, quando você tem aqui, você tem jogos nas arenas caríssimas, com ingressos absurdamente superfaturados, com o discurso de que é oferta e demanda, com pessoas que não têm assim, o menor tato com o futebol. São pessoas que têm o dinheiro, vão e mexem no telefone, tiram uma selfie e voltam para casa. Né, o verdadeiro povo que gosta do futebol não vai mais assistir a seleção brasileira porque não tem mais condições, e a CBF também não propõe isso. E aí, por exemplo, você tira um Bruno Henrique do Flamengo num momento crucial aí
de Campeonato Brasileiro. Imagine se o Bruno Henrique estivesse aí na decisão aí, semifinal de Copa do Brasil, se o Flamengo não tivesse sido eliminado, né? O problema maior que ia dar, como deu, por exemplo, com o Paquetá, né, na semifinal da Copa do Brasil do ano passado, que ele foi convocado para amistosos contra Honduras, né? Se eu não me engano, foi contra Honduras, né? Contra Haiti, não me lembro agora. Você tira por exemplo, o Fagner do Corinthians no momento de ascensão da equipe no Campeonato Brasileiro, encostando ali na liderança, o próprio Bruno Henrique no Flamengo, peça fundamental do líder Flamengo, né? Então, você já gera uma antipatia aí. Aí agora os jogos, né? Contra justamente Colômbia e Peru, 2 adversários que o Brasil já enfrentou o Peru 2 vezes na Copa América. O Brasil não enfrentou a Colômbia, mas enfrenta a Colômbia agora nas eliminatórias. Vai enfrentar o Peru novamente 2 vezes nas eliminatórias. Ou seja, por que não marca pelo menos contra uma seleção de outro continente, né, com o mesmo nível técnico? Ou, por exemplo, tentam criar uma outra coisa, né? Na Europa estão criando a Nations League para servir como preparação, que é uma coisa mais oficial, mais sucinta, mais concreta. E o que mais me irritou, pessoal, realmente o que mais me irritou, é incrível, né? A gente viu ontem o que era aquele gramado da partida entre Brasil e Peru, ou seja, você tira os jogadores dos seus respectivos clubes, tira eles dos campeonatos. No futebol brasileiro você tira eles em um momento importante, fundamental, que é a reta do meio para o final, né? A transição da reta assim, do meio da temporada para o fim da temporada, para a decisão da temporada dos clubes brasileiros, tira para jogar contra adversários que você já enfrentou na Copa América, que você vai enfrentar nas eliminatórias, num gramado que é o de futebol americano, né? Não é um gramado próprio. É tudo grama, Daniel. Não é. A bola tava rolando muito. Eu não tô aqui justificando a derrota do Brasil não, tá, gente? Eu tô falando pro Peru também. Eu tô falando também para a seleção peruana. Isso é uma crítica também à Federação Peruana de Futebol, que aceitou jogar nessas condições, e isso acaba não se tornando um teste, vira uma pelada, realmente. Porque você tá jogando um amistoso que não vale nada contra uma equipe que você já enfrentou 2 vezes, e num gramado que não é de futebol. É aquele gramado de futebol americano. No gramado de futebol americano, a bola não rola. A bola só voa. Quem corre, os jogadores só correm ali, né? Correm e se tacam, ou seja, a grama tem que ser muito curtinha, né? Ou seja, uma bola de futebol ali corre demais. Os jogadores estavam errando domínio, estavam escorregando, estavam errando passe, porque às vezes a bola, quando eles dão um passe assim com o lado do pé, a bola vai rolando de maneira mais calma, né? Nessa ocasião a bola estava rolando com muito mais rapidez. Isso atrapalhava absolutamente tudo, né? Tudo no jogo. A gente não viu um jogo de futebol com a grama realmente que deve ser para 2 times, 2 seleções de mínimo bom nível. Aí eu vejo uma partida da Argentina, por exemplo, com o México, né, com um gramado normal, né? Aí eu me pergunto, eu questiono, né, por que o Brasil, antes de fechar esses jogos, né, que são contratos previstos, com dinheiro, orçamento, tudo, por que eles não viram? Pô, gente, uma partida teste, a gente vai tirar os jogadores dos clubes para jogarem num gramado de futebol americano? Não, vamos escolher outro campo aqui, né? Por que será que foi escolhido esse campo? Né, eu não vou aqui me ater a coisas que eu não sei, né? Porque eu não li contratos nem nada, né? Mas deve ter sido uma boa grana para fazer com que esse teste, né, preparatório tenha virado uma pelada. Né? E uma coisa que me decepciona no Tite é que às vezes a gente pensava que haveria uma mudança em relação a isso e não tá havendo, né? Eu não vejo a comissão técnica sendo peituda a ponto de pressionar, questionar, né? Pô, cara, a gente tira os jogadores dos clubes, a gente prejudica os clubes de certa forma, coloca eles para jogar, e aí num amistoso contra uma equipe que a gente já enfrentou 2 vezes, e num gramado que não é o de futebol, tá inadequado, né? Isso tem que chegar à chefia, né? Isso daí são os próprios jogadores e a comissão técnica que tem que reclamar isso, né? Mas não há uma reclamação, né? Há o dinheiro no bolso de dirigentes para sempre, e é por isso que o futebol brasileiro está dessa forma, por isso que a CBF está dessa forma, por isso que a seleção brasileira está dessa forma, afastada cada vez mais do seu público, tendo uma antipatia cada vez maior com a sua população. Muito falei da questão do complexo de vira-lata, mas vai também da parte da iniciativa, da falta de iniciativa da CBF de reaproximar a seleção do seu público. E esse é o grande problema. A gente está tendo aí preparação da seleção brasileira para as eliminatórias contra uma equipe sul-americana que o Brasil já vai enfrentar num gramado que nem de futebol é. Tá tudo, absolutamente tudo errado.
Galera, vamos chegando ao fim, vamos fechar em 20 minutinhos exatos. Muito obrigado pela audiência, mais um podcast aqui do Brownie. Se estiver vendo pelo YouTube, se inscreva pelo canal, se inscreva no canal, ative as notificações. No Spotify siga a gente também e fique ligado para muito mais. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!